Olá, gente alegre, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula com o professor Amora sobre língua e linguagem. Acerte na língua! Nessa videoaula, nós vamos falar sobre um assunto muito importante para quem gosta de estudar a língua portuguesa. Nós vamos falar sobre a organização e a estrutura da oração. Para isso, nós vamos falar sobre dois conceitos muito importantes para o estudo da linguagem. Primeiro, nós vamos ver o conceito de frase. Você lembra o que é uma frase? Uma frase é uma unidade menor de sentido que constitui o texto escrito ou falado, e ela é caracterizada por ser um enunciado de sentido completo capaz de transmitir comunicação. Veja o primeiro exemplo. Fora daqui. Então, eu tenho aí um enunciado de sentido completo capaz de transmitir comunicação. Então, eu posso identificá-lo como uma frase. Veja agora o segundo exemplo. Uma noite no museu. Um nome de filme. Comunica. Também é um enunciado de sentido completo. Por isso, aqui também nós temos uma frase. Olha agora um exemplo de um verso do grande escritor e poeta Carlos Drummond de Andrade. Um verso que diz, e agora, José? Repara que aqui também eu tenho comunicação. É uma pergunta, então eu tenho aqui também uma frase. Vamos ver agora o conceito de oração. O conceito de oração diz o seguinte: oração é todo enunciado capaz de transmitir comunicação estruturado em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Veja agora esse exemplo. Eu disse fora daqui. Repare que eu tenho um enunciado que transmite comunicação e, nesse caso, ele é construído, ele é estruturado em torno de um verbo. No caso, o verbo disse. Olhem o segundo exemplo. Assistimos ao filme Uma Noite no Museu. Também eu tenho aqui um enunciado de sentido completo e que é capaz de transmitir comunicação. Só que agora ele é construído em torno de um verbo. O verbo assistimos. Também eu tenho agora uma oração. Olha agora um outro verso do grande Carlos Drummond de Andrade. A festa acabou. O nosso grande escritor, nesse caso, construiu um verso, uma oração, na verdade, porque eu tenho um enunciado, olha aí, construído em torno de um verbo. No caso, o verbo acabou. Como a proposta da nossa aula é estudarmos sobre a organização da oração, agora nós vamos ver como essa organização funciona. Então, vamos estudar a estrutura informacional da oração. E, para isso, vamos ver um pouquinho sobre o texto. Olha aí, um texto se constitui em uma unidade significativa. Então, não esqueça, o texto é uma unidade significativa, ou seja, um todo significativo. Já as frases, as orações, são unidades menores de sentido, que se encadeiam em sequências informativas que garantem ao texto a progressão textual. Então, não esqueça, uma boa progressão textual depende muito da organização das frases no texto. Vamos ver como isso funciona. Então, olha lá, a frase oração, na nossa língua, geralmente ela é bimembre. Ela funciona assim. Eu tenho uma informação dada, que nós vamos chamar de tema. E uma informação nova, que será chamado de rema. É da boa organização do tema e rema que nós vamos construir o que nós chamamos de progressão textual. Um lembrete. Um texto progride quando ele sempre traz informações novas. Vamos ver agora como se faz o esquema de construção temática da frase. A frase, você já sabe, ela é constituída pelo tema e pelo rema. Tema, informação dada, e rema,
a informação nova. Para você entender melhor esse conteúdo, vamos ver como isso funciona num texto. Vamos ver comigo o pequeno texto As Epopeias. Acompanhe a leitura. As epopeias são narrativas míticas. Nessas narrativas há sempre um herói. O herói realiza uma série de peripécias. O êxito dessas peripécias depende quase sempre do auxílio de uma divindade. Tais divindades possuem sentimentos e preferências iguais a dos homens. Vamos ver agora como se fez o esquema de construção temática da frase no nosso pequeno texto exemplo. A frase, você já sabe, é constituída pelo tema e pelo rema. Tema é informação dada e o rema a informação nova. Vamos ver o texto As Epopeias novamente. Olha aí, as epopeias são narrativas míticas. Então, nesta primeira frase, as epopeias é o tema, ou seja, a informação dada. E são narrativas míticas, vai ser o rema. Olha a segunda frase. Nossas narrativas agora já é informação dada. E há sempre um herói, vai ser a informação nova, ou seja, o nosso rema. Repare a terceira frase. Agora eu tenho o herói, que já é o quê? Informação dada, ou seja, o tema. A segunda parte da frase é: realiza uma série de peripécias, que é a minha informação nova, ou seja, o rema. Na continuação da nossa frase, eu tenho o êxito dessas peripécias vai ser o tema. E depende quase sempre do auxílio de uma divindade, vai ser a informação nova, ou seja, o rema. Olha só, agora, tais divindades é a informação dada, ou seja, o tema, e possui sentimentos e preferências iguais aos dos humanos, vai ser o nosso rema. Ok? Então, deu para perceber como a construção desse texto foi feita, trabalhando-se nele o quê? A construção, o esquema, tema e rema da construção da frase. Vamos ver agora a organização da oração. A abordagem dessa organização agora vai ser vista pelo aspecto sintático. Normalmente, a oração, olha lá, é caracterizada em sua estrutura sintática como uma construção geralmente bimembre, constituída pelos termos que a tradição gramatical denomina de sujeito e predicado. Veja o primeiro exemplo. O Brasil é o país do futuro. Repara lá, aqui eu tenho o Brasil, sujeito, e o país do futuro, o predicado. Outro exemplo. As pessoas votam livremente no Brasil. Aqui eu tenho as pessoas como sujeito e votam livremente no Brasil. Eu vou ter o quê? O meu predicado. Beleza? Se você já parou e já percebeu alguma relação entre sujeito e predicado com o que a gente estudou sobre a estrutura informacional da frase tema e rema, muito bem. Porque em língua portuguesa, de fato, geralmente sujeito e predicado vão equivaler àquela estrutura tema e rema. Então aqui, sujeito, né? O Brasil vai ser tema e o país do futuro vai ser rema. O sujeito, as pessoas, vai ser tema e o predicado, votam livremente no Brasil, vai ser o rema. Vamos falar um pouco sobre sujeito e predicado. A gramática tradicional, ao trabalhar a oração, classifica sujeito e predicado entre os chamados termos essenciais, ou seja, aqueles que não poderiam faltar na estrutura da oração. Por que, Amoras, não poderiam? Vamos ver. Olha o exemplo aí. Choveu durante a noite. Então, nós temos aqui uma oração formada, construída em torno do verbo choveu. E esse verbo não tem como projetar, não tem como se referir a algo ou a um ser
como agente da ação verbal. O que é que a gente vai perceber? Que nesse caso nós temos o que nós chamamos de oração sem sujeito. Ou seja, nós temos aqui uma oração formada somente pelo predicado. Veja outro exemplo. Amanheceu rapidamente. Também, nesse caso, a oração construída em torno do verbo amanhecer, né? Ou seja, o amanheceu, que não tem como se referir a alguém como agente da ação verbal. Também aqui nós temos uma oração sem sujeito. Nós temos uma oração formada somente pelo predicado. O último exemplo, está quente. Também o verbo estar, nesse caso, não tem como projetar, não tem como se referir a um ser como agente da ação verbal. Também aqui, na nossa língua, nós temos uma oração sem sujeito. Temos uma oração formada apenas pelo predicado. Ou seja, nesse sentido, chegamos à conclusão que na nossa língua nós temos sim, um termo essencial. Nesse caso, o predicado. Pois pode até haver, como a gente está vendo, oração sem sujeito, contudo, não existe oração sem predicado. É bom lembrar que os verbos desse tipo de oração, que não projetam ser como agente da ação verbal, são denominados pela tradição gramatical como verbos impessoais. Então, é só lembrar, se eu tenho verbo impessoal, eu não tenho como projetar um sujeito, ou seja, eu tenho uma oração sem sujeito. É bom também lembrar que esse fato é o que vai diferenciar a nossa língua de outras línguas. Se na nossa língua a gente pode ter oração sem sujeito, em outras não. Veja o exemplo dessa frase do inglês. It is hot. O que é que vai acontecer? É a mesma frase do português está quente. Contudo, no inglês, olha aí, eu tenho que ter um termozinho que funcione como sujeito. No inglês, não há, como no português, a possibilidade de se construir uma oração sem sujeito. Ok? Essa foi a nossa videoaula sobre a organização da frase. Desde já, muito obrigado por tê-la assistido. Se você gostou, não deixe de dar um like no vídeo. Se tem alguma dúvida, se quer perguntar alguma coisa, comente aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. A gente se vê numa próxima videoaula do Acerte na Língua com Amoras. Até logo!